Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho de hoje nos mostra Jesus falando de um profeta um tanto misterioso, chamado Jonas. Por 3 vezes Jesus vai utilizar a imagem de Jonas. Vai dizer, por exemplo, que como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também vai acontecer com o Filho do Homem, falando dele mesmo, que tange a sua morte. Ao mesmo tempo, Jesus, no texto de hoje, vai dizer que essa geração é má e perversa, porque os ninivitas se converteram, lugar para onde Jonas foi para pregar a palavra, e vocês não querem se converter. Portanto, é bonito perceber que a palavra de Deus que está nos acompanhando no Antigo Testamento, ao longo de toda essa semana, nos fala de um profeta, nos fala de um livro que nós sabemos que Jesus leu, sabia, e Jesus aproveitou desse livro para falar dele mesmo. Pois bem, vamos ao livro de Jonas. O Antigo Testamento tem muito a nos dizer. E por incrível que pareça, por mais que alguns não percebam, Jesus veio nos revelar o Deus do Antigo Testamento. E que Deus do Antigo Testamento é esse? Embora muitos tenham preconceitos sobre o Deus do Antigo Testamento, é Adonai, o Senhor, cheio de amor, bondade, misericordioso, aquele que é justo, aquele que acolhe o seu povo. Desse modo, façamos uma catequese. Vamos aos 4 capítulos do livro de Jonas, porque ele tem um significado especial. Pois bem, o livro de Jonas começa dizendo que a palavra de Deus foi dirigida a um homem chamado Jonas. A palavra Jonas, o hebraico, Ioná, significa pomba, ou seja, esse homem era uma pomba, mas um homem que tinha medo de voar. As pombas vivem entre os homens, mas elas também foram feitas para os ares. Jonas não queria viver essa experiência. Jonas era filho de Amati, que significa aquele que não tem ascendência, aquele que não tem histórias anteriores, para dizer que ele não trazia nenhuma riqueza especial, nenhum título, absolutamente nada. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, não escolhe um título, não escolhe um país, não escolhe uma classe social, não escolhe uma raça. Deus escolhe simplesmente porque Ele ama. A palavra foi dirigida a ele e disse: vai até Nínive e proclama a palavra que você traz no coração. E Jonas, o que faz? Jonas foge. Deus pede que Jonas vá até Nínive. A palavra Nínive significa bela, traduzindo lá da língua dos antigos para a nossa. Bela, como é que Deus manda ele ir para uma mulher, quer dizer, uma cidade, aquela maravilha chamada Bela, se ela matava aqueles que estavam ao seu lado? É a antiga Babilônia. Se ela era má, se ela realmente não tinha nenhuma beleza, e tanto seus governantes quanto aqueles que eram governados eram maus, se maltratavam, viviam uma profunda tristeza. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, em meio ao que está acontecendo, vemos algo fundamental. Jonas toma uma decisão. Deus diz: vai para Nínive, ele quer ir para Tarsis. Tarsis é o caminho da Espanha, e Tarsis, traduzindo, significa férias, ou seja, o lugar do descanso. Deus pede que ele vá para Nínive, que fica no mapa mundi, para o lado direito, e ele vai para o lado esquerdo. Para Nínive, a gente vai encontrar os inimigos. Para Tarsis, ele ia encontrar os amigos. Para Nínive, a gente vai comendo poeira, que é o deserto. Para Tarsis, a gente vai de barco. Para Nínive, a gente vai a pé ou sobre o lombo de um burro. Para Tarsis, a gente vai do barco, que significa aqui, a rede cearense, lançando de um lado para o outro, e a tranquilidade de uma viagem maravilhosa. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece em cima daquilo que a gente está vendo? O resultado disso é que Jonas foge, mas Deus manda uma tempestade sobre o barco. Ou seja, Jonas ingressou através de suas fugas naquele barco. Ninguém é obrigado a ser perfeito, mas a gente não pode levar para o lugar onde a gente está os problemas. E por causa disso, uma grande tempestade acontece. E Jonas diz, o texto, que ele desce e dorme profundamente. O que é que ele diz? Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo, absolutamente nada. Pouco me importa se os que estão lá em cima estão se matando. Ele desce para o fundo do barco.
Ou seja, ele simplesmente tomou um remédio e dormia profundamente, como pode acontecer. Mas a cabeça do navio desce e encontra esse homem e o desperta dizendo: como é que você pode dormir, né? De onde é que você vem? Diga a que país e a que povo você pertence, porque nós temos que reconhecer que nós somos as nossas possibilidades, as nossas capacidades para ir adiante. E ele revela: sou hebreu, que significa aquele que está de passagem, ou seja, sou passageiro, não apenas desse navio, mas minha vida representa um povo em passagem que foi capaz de vencer o faraó do Egito, que foi capaz de vencer, né, o mar dos juncos, atravessando o que nós chamamos de mar vermelho, foi capaz de enfrentar 40 anos em um deserto. Ou seja, sou filho de um povo sacrificado, de um povo que aguentou o sertão, de um povo que aguentou as dificuldades, mas mirei a terra santa e cheguei até lá. É isso que ele diz, a beleza, não é, quando ele revela quem ele é. Mas como resolver o problema? Ou seja, às vezes nós queremos que os outros resolvam os nossos problemas, mas nós temos, nós próprios, que resolver o problema. E Jonas, né, vão perguntar a Jonas, ou seja, lance-me ao mar. E lançam Jonas ao mar, e quando Jonas mergulha no mar, uma espécie de inconsciente, qual o resultado? O mar entra simplesmente em calma. Ou seja, tudo é resolvido quando ele é lançado ao mar. Mas ninguém o lançou ao mar para que ele morresse, né? E um grande peixe o engole. Deus pede Jonas, e Deus providencia o peixe que vai engoli-lo. A palavra peixe, não é, se a gente pegar do aramaico antigo, é bem interessante, ela está ligada, a palavra é a mesma palavra para útero. Ou seja, um útero engoliu Jonas. E o texto no capítulo 2 vai nos dizer que Jonas permaneceu no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Pergunta, talvez, para os antigos que possam nos dizer o que significa 3 dias e 3 noites. Talvez seja o grande enigma do livro e que alguns simplesmente digam: é uma história da carochinha. Ninguém pode passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Ninguém pode passar tanto tempo, né, morreria. Não é por acaso. Um útero o toma. O mar significa o líquido amniático. E 3 dias e 3 noites é muito fácil. Se a gente for ao rabinato antigo, eles vão dizer 3 vezes 3, 9, uma gestação. Ou seja, aquele homem vai passar por uma grande reflexão, uma grande gestação para entender qual a vontade de Deus em sua vida. E depois ele vai rezar um grande salmo, porque agora ele deseja penetrar outra vez no coração de Deus, que era o templo. Por acaso voltaria ao templo? Um outro ponto fundamental daquilo que Jonas nos ensina, não é? Ou seja, não é? Deus o resgatou da fossa, no sentido primitivo da palavra fossa. E vocês sabem o que é que tem dentro de uma fossa. Não se trata apenas de uma fossa submarina, mas se trata daquilo que significa uma fossa. Não é à toa que a gente diz: poxa vida, a minha vida está igual a uma flor, né? Vocês entenderam perfeitamente. Ou seja, esse homem é resgatado, não é, daquilo que era uma fossa para viver uma vida nova. E finalmente, no final do capítulo 2, vai dizer ali uma palavra fundamental: aqueles que amam as vaidades abandonam o seu amor. E finalmente ele vai dizer: do Senhor é que me vem a salvação. Um cantor popular, não é? Herbert Viana, não é? Dizia: alagados Finstal, favela da maré, a esperança não vem do mar, vem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. De onde vem a salvação para ele? Das antenas de TV. De onde vem a salvação para Jonas? Vem do coração de um Deus que o resgata, que traz para ele vida nova, que dá a Jonas uma possibilidade de realizar aquilo que Deus deseja. E o que Deus deseja é sempre que a gente seja capaz de resolver os grandes projetos que Ele traz para a nossa vida. Nós somos servos de um Deus fiel e a gente não pode esquecer isso ao longo da nossa vida. Aí vem o capítulo 3 do livro de Jonas, quando Deus, não é, lança Jonas na praia. Não lançou Jonas lá aos pés de Nínive, na praia.
de onde ele havia saído, de Jope, que significa profundeza, buraco. Ele havia cavado um buraco para a sua vida. Deus o devolve, manda que ele se levante e manda que ele vá andando, porque o andar faz também parte do presente. O sacrifício também faz parte do grande aprendizado nosso com Deus, e o povo de Israel nos mostrou isso, ingressando não poucas vezes, deserto adentro, e ele vai lá. E é bonito perceber que eram 3 dias para percorrer, ali em Nínive. Porém, Jonas gastou apenas 1 dia. Ele estava tão eufórico, ele sabia que Deus ia castigar aquele povo. Deus vai castigar. Deus vai verdadeiramente destruir esse povo que é inimigo do meu povo. Qual o resultado? Ele percorre 1 dia dizendo uma palavra de efeito. E que palavra é essa? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que palavra nós temos nesse momento. Ou seja, aqueles que comentaram esse texto, como disse do rabinato, os grandes rabinos do passado, da época de Jesus, diz que ele disse a frase pela metade: daqui a 40 dias Nínive será destruída, se não se converter. E nós veremos isso depois daquilo que Deus vai fazer na vida daquele povo. É interessante o texto que agora nós pegamos desse capítulo 3, porque o que acontece? A palavra de Jonas fez efeito. Em 1 dia, esse povo resolveu largar todo o mal, se vestir de saco, trazer um grande jejum para que as coisas pudessem acontecer. Qual foi o resultado disso? Deus viu a beleza da conversão desse povo. Porém, não basta apenas que os pobres que já sofrem tanto se convertam. É preciso que os grandes se convertam também, porque afinal de contas, eles são responsáveis. E a palavra de Deus nos disse hoje que o rei de Nínive se levantou do seu trono, sinal da sua majestade, tirou o seu manto, sinal da sua realeza, se sentou ali nas cinzas e fez jejum junto com o seu povo. Nenhum governante pode dizer, eu não sabia. Nenhum governante pode dizer, não estou sabendo o que está acontecendo, do que está acontecendo no meu país. Ele é responsável direto, como um bispo pela sua diocese, governador pelo seu estado, um juiz por um tribunal, uma dona de casa pelos seus filhos, um pai de família por aquilo também que é a sua prole. Resultado, ele assume a sua fraqueza, porque ele sabia que de alguma forma ele era o chefe da maldade. Então ele se senta sobre o saco e ele faz um decreto no evangelho de hoje que é fundamental, ou seja, homens e animais não comerão coisa alguma, os animais não pastarão nem beberão água. Pelo amor de Deus, o que é que os animais têm a ver com toda essa história? O que é que os animais têm a ver com essa história de Jonas? Muito simples. Ele estava falando de uma coisa que às vezes a gente não percebe no texto, porque a cultura que traz essa beleza vai nos explicar, e é preciso conhecer para saber o que Jesus está dizendo. E qual é o resultado? Quando está se falando de homens e animais, é para dizer que dentro de nós carregamos a nossa humanidade, mas a nossa animalidade. Cada um de nós tem dentro de si animais que precisam jejuar. Cada um de nós carrega dentro de si coisas que nem sempre nós percebemos. Qual o resultado disso tudo? É preciso jejuar. O escorpião que nós trazemos, o leão que nós trazemos, o urso que dá patadas, o burro que dá, coice, e tantas outras coisas. Não é à toa que a gente diz, rapaz, ele tem uma língua de serpente. Não é à toa que a gente diz, é tão educado feito um burro, dá coice feito um jegue, A gente não diz isso no nosso dia a dia, E outras coisas aqui que eu não vou falar, porque ficaria feio, Pois bem, qual o resultado disso? Deus, olhando a vida daquele povo, qual o resultado? Vê que aquele povo se arrepende. E finalmente, o resultado é que Deus simplesmente perdoa o pecado do povo. Mas eu vou para o capítulo 4, porque eu estou numa catequese, para terminar esse livro que Jesus leu. Resultado, isso trouxe um grande desgosto a Jonas, e ele ficou irado. Por 3 vezes ele vai pedir que Deus o mate. Por quê? Porque ele queria que Deus destruísse aquele povo que lhe era inimigo. E Deus não queria isso.
É bonito perceber também, meus irmãos e minhas irmãs, no meio de toda essa história, daquilo que está acontecendo, que Jonas se separa. Ele vai para debaixo de uma mamoneira, mamon, que significa abundância, riqueza, fortuna, está feliz. Ele não quer dialogar com Deus, ele não quer, ele deseja apenas fazer uma coisa que de todas é a pior. Ele se senta, diz o texto, para ver o que vai acontecer à cidade. Ou seja, diante, não é, daquilo que eu estou fazendo, diante da minha infantilidade, embora ele não tivesse pensado assim, diante, não é, daquilo que alguém pode fazer com a vida dos outros, ele vai ser obrigado a fazer aquilo que eu quero. Mas Deus não faz aquilo que a gente quer. Deus faz sempre o melhor, por mais que a gente não perceba, Deus sempre faz o melhor. Ele é fiel. Faz crescer a mamoneira é picada. Deus está no início da mamoneira, Deus também ama o bichinho que foi lá e que teve direito de picar a mamoneira. E Jonas fica irado. E quando Deus dialoga com Jonas, que é um diálogo bonito de fé, não é? Ele vai dizer: ah, Senhor, com raiva, eu sabia que o Senhor ia agir dessa forma. Estamos no capítulo 4. Agora atenção, porque eu sabia que o Senhor é um Deus de piedade e de ternura. Aí está a face do Deus do Antigo Testamento, de piedade e de ternura. A piedade liga a Deus à ideia do pai, a ternura liga a Deus à ideia da mãe, não é? Sempre pronto a renunciar aos seus castigos. Ele proclama isso. Jonas queria todo o amor de Deus para ele, mas não queria o amor de Deus para os outros. E Deus, depois, faz a última pergunta, e assim a gente termina o livro. Ou seja, você tem certeza que você tem motivo para ficar irado? E ele diz: tenho até a morte. Aí Deus, que é a última palavra, os 2 últimos versículos, vai dizer: você tem pena de uma mamoneira que cresceu e morreu no mesmo dia, não é? E eu não teria pena do povo de Nínive, e uma multidão de animais que não sabem decidir sobre a direita e sobre a esquerda. E o livro termina em reticências. Meus irmãos e minhas irmãs, afinal de contas, o que aconteceu? Jonas está lá sentado, Jonas se levantou e aí foi, não é, continuar a sua história. O que aconteceu? A resposta eu dou com um rabino da época de Jesus, que tão próximo do livro, foi capaz de nos dizer porque terminou no capítulo 4. Resultado: o que é que falta nesse livro? Que história nós vamos continuar? Então, a conclusão é o capítulo 5. O capítulo 5 tem que ser escrito por mim e por você, porque nós somos Jonas, nesse processo de conversão. Somos nós que temos que escolher se queremos ficar lá sentados, olhando, não é, o que está acontecendo, ou se a gente se levanta para participar da vida e da história. Ou seja, temos que escrever o capítulo 5. Então Jesus vai nos dizer essa palavra: olhe, os ninivitas se converteram, mas vocês estão com um coração duro. Os ninivitas se converteram e vocês insistem em continuar sem abrir o coração à verdadeira conversão. Pois bem, lemos todo o livro de Jonas, né? Porque Jesus falou sobre ele. Eu gostaria de lembrar dessa grande graça, dessa catequese que Jesus nos dá, da catequese que esse livro nos dá, daquilo que a palavra de Deus nos preenche profundamente, porque se aprendemos é para transmitir, e se transmitimos, vemos transformação no mundo onde nós vivemos. E meus irmãos e minhas irmãs, só para concluir, né? Diante da palavra de Jesus, nos chamando para a conversão, na alegria de encontrar um lugar onde a palavra de Deus e a doutrina da nossa igreja, não é, terá lugar, não é, privilegiado, que é aqui na SPAC, não é? Então, talvez, lembrando minha mãe, que era uma grande teóloga, compreende? Então, eu gostaria de dizer como ela, né, finalmente me deu catequese, e aos meus irmãos, com um livrinho que era a Bíblia Ilustrada, cheia de desenhos, muito interessante, né? A maioria aqui é mais nova do que eu, né? Dentre elas, Tânia, certamente, né? Então, professora, né? Então, não vão lembrar do livro, mas a maioria vai, talvez, vou falar. É um livro muito bonito, todo desenhado por Auguste Doré, que era um grande pintor francês, né? Trabalhava com lápis, né? Bom, isso é de menos importância.
minha mãe estava lá passando o livro e finalmente parou no livro de Jonas. Né? Você vê como minha mãe era uma grande teóloga, né? Então foi explicando assim por diante toda aquela história que a baleia engoliu e eu criando aquelas imagens na cabeça. Só que, não é, tinha em uma grande baleia, que isso não aparece na Bíblia, né? Mas uma grande baleia, Jonas estava sentadinho, é a imagem que tem lá, fazendo uma sopa. Tem lá a fogueirinha ali na língua, a panela em cima e Jonas sentadinho ali no banquinho fazendo a sopa. E criança é criança. Olhei e naturalmente perguntei, nunca me esqueci disso. Devia ter mais ou menos entre 6 e 7 anos de idade. Eu perguntei para minha mãe, mamãe, onde foi que ele encontrou essa panela? Foi a imagem que veio. E minha mãe, teóloga, formada nas melhores escolas de teologia do mundo, respondeu, ô menino, você não sabe que o pessoal joga no rio panela, pneu, tudo que não quer? Então, jogaram a panela e ele pegou para fazer a sopa. Aí eu disse, tá certo. E essa palavra de minha mãe me serviu até hoje, não é? Então, veja a beleza de uma catequese rápida, mas que guarda em nosso coração uma experiência viva da fé. E cada um de nós viva a beleza dessa simplicidade que Jesus nos ensinou, mas ao mesmo tempo que a gente entenda a complexidade chamada conversão, mas que é possível pela fé que temos em nosso Redentor. Que assim seja.